Bom, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo. Suzy, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, o desafio de se conectar nesse momento. Para quem está vendo aí o Papo Lambeiro pela primeira vez, o meu nome é Pedro Cobra e eu sou da Companhia Plástico Onírica. E o Papo Lambeiro, ele é um programa de bate-papo sobre a linguagem do teatro lambi-lambi. E ele é uma parceria da nossa companhia aqui, da Companhia Plástico Onírica, com a Lua pra Rua, de Minas Gerais, e com a Trágica Companhia de Arte do Paraná. Elas estão aí assistindo a gente, um beijão em vocês. Pessoal, vamos fazer sempre aqui o mesmo esquema, tem esse chat que abre aí embaixo, então vocês podem enviar perguntas à medida que a gente vai conversando aqui, e a gente vai tentando responder durante o papo, ou se não der durante a conversa, a gente tenta abordar o máximo possível de questões no final, tá bom, Suzy? Tá ótimo. Lembrando que a gente tem aí aquele limite de tempo de 1 hora, então eu estou aqui tentando controlar o tempo, então vamos tentar ser sucintos, porque já aconteceu da gente ter que reiniciar a transmissão, o que não é grave, mas se a gente conseguir ficar na 1 hora, é mais legal. Melhor, né? Então tá, vou apresentar a Suzy para todo mundo, nossa convidada do dia. A Suzy Daiane, ela é mãe, atriz, palhaça, escritora, diretora, professora de teatro e intérprete de Libras. Ela é formada em letras com pós-graduação em contação de histórias e é autora dos livros Tonalidades, de 2012, e Uma Estrela no Jardim de Estela, de 2013. Ela pesquisa teatro de animação, em especial nosso queridíssimo Teatro Lambi Lambi, e também pesquisa palhaçaria, né? Ela atuou já na Companhia Artística Avenida Lamparina e atualmente ela é atriz da Laços Companhia de Arte. E é isso, muito bem-vinda, está introduzida. Obrigada. Estou muito feliz de poder participar dessa conversa. Fiquei bem feliz com o convite, até porque eu vi todas as pessoas que iam participar. Fiquei bem feliz de poder estar dentro dessas pessoas que estão discutindo o Teatro Lambi Lambi, né? E fico bem honrada de poder participar e de compartilhar um pouco da minha experiência, assim, do que eu já desenvolvi até agora. Eu Maravilha. trabalho há um tempinho aí com o Lambi Lambi. Isso então, o papo de hoje, para quem viu aí na divulgação, ele é sobre a atuação da Lambi-Lambeira e do Lambi-Lambeiro, né? Então, se você quiser já começar a falar um pouco desse seu tempinho com Lambi-Lambi, como é que você se aproximou da linguagem, como é que você também junta, né, esse seu trabalho de atriz, palhaça e contadora de histórias com a Lambi-Lambeira, aí a gente já vai puxando o papo a partir daí. Eu trabalhava na companhia Avenida Lamparina, fiquei durante 10 anos nessa companhia. E a gente teve contato, assistiu uma caixa em 2010. A gente assistiu a primeira caixa num festival era um festival que agora não tem mais acontecido, que é o Festival de Formas Animadas de Jaraguá do Sul. Nesse festival a gente assistiu algumas caixas e se encantou e resolveu que a gente ia fazer as nossas próprias. E na época a gente não tinha muita experiência com teatro de animação. Nós trabalhávamos com teatro de animação, não com bonecos, mas eu e o Thiago na época fizemos um espetáculo que a gente atuava, chamava o Patinho, espetáculo que utiliza as mãos. Outra... Tá na temporada de verão, as caixas. Tá travando, né? Enfim, aí a gente apresentou essas 4 caixas e foi uma experiência, assim, para entender como é que era. Fizemos as caixas. E eu, inclusive, tenho essa caixa até hoje. E aí, depois disso, a gente resolveu que estava já se encantado e resolveu aprender um pouco e fomos estudar, então, com a Ciandante, que na época era de Itajaí. E nós chamamos eles para ministrar uma oficina. E com eles a gente fez uma oficina. E dessa oficina surgiram mais caixas. E depois chamamos a Ciandante para dirigir a gente no espetáculo, que é o espetáculo Baús do Tesouro, que é apresentado já há 7 anos. Ele nasceu em 2013 e aí ele até agora está apresentando ainda, né? E aí esse foi o período em que a gente trabalhou o Lambi Lambi. Começamos em 2011 a primeira caixa e até agora, assim, além das caixas que a gente desenvolveu solo, a gente desenvolveu esse trabalho com caixas
com o espetáculo Baú do Tesouro, que envolve daí mais caixas. E aí foi nessa experiência que a gente tem uma experiência de atuação com o Teatro Lambi Lambi, né, no caso. Que a nossa experiência, a gente tinha a experiência de fazer só a caixa, e o nosso desejo na montagem de Baús do Tesouro era poder envolver um pouco mais o trabalho de atuação, porque era mais o nosso trabalho, não era tanto de teatro de animação, mas de teatro de atores mesmo, que era o que a gente se entendia, uma companhia de teatro de atuação. E aí a gente desenvolveu, então, uma proposta onde a gente pudesse estar atuando. A princípio, o nosso desejo era que o espetáculo fosse 50% atuação e 50% teatro Lambi Lambi. A proposta era que o Lambi Lambi talvez ficasse, não em segundo plano, mas que no meio de uma apresentação tinham caixas que iriam ser apresentadas. Com o tempo, a gente foi se desvinculando um pouco dessa proposta de atuação e ficando mais com as caixas. Mas o que aconteceu é que a gente acabou abraçando a atuação abraçou as caixas e as caixas abraçaram a atuação. E aí foi nisso que a gente que trabalhou durante todos esses anos em pesquisa, assim, né? De tentar entender como é que é esse ator que está fazendo essa caixa e que para nós não é descolado, assim, né? Eu não sou a Suzy fazendo uma caixa, eu sou um personagem fazendo uma caixa. E aí a gente levou essa perspectiva para as nossas propostas, né? Então, indiferente de que caixa a gente vai apresentar, sempre há uma figura, uma persona que faz aquela caixa. Ainda que seja sem qualquer figurino, ainda que seja eu apresentando, a atuação para a gente sempre começa externamente, né? Antes de começar a apresentação que está acontecendo ali dentro, de fato, a gente tem uma apresentação externa, que é só de olhar de longe, ela já é uma apresentação, digamos assim, né? O fato de olhar ali as caixas, quem passa na rua não está vendo uma história de teatro, mas está vendo também. Então, aquilo também faz parte da nossa proposta, assim. A Já colocou, foi um grande desafio essa proposta, porque ela que fez ela foi assistente de direção no trabalho, na verdade foi grande parte também quem dirigiu a gente na proposta. E o nosso maior desafio, até porque a gente chamou uma companhia de teatro para trabalhar a parte de teatro de rua conosco. Porque a gente queria muito que tivesse atuação. Então a gente chamou uma companhia que era de teatro de rua para dirigir a parte de atuação, e não do Lambi Lambi. E eles nos diziam que a gente não ia conseguir fazer. E que ia ser impossível fazer o que a gente queria. Porque como a atuação era uma coisa muito... Na rua era muito over, assim, era muito para fora. E a gente tinha um trabalho de muita presença e de muita potência cênica. Eles diziam, vocês não vão acalmar o público e colocar a cabeça deles debaixo de um pano. Isso não vai dar certo. Então, o nosso desafio foi tentar encontrar uma energia que equilibrasse esse trabalho de rua e daí fosse para dentro da caixa. E eu acho que isso foi o maior ganho do trabalho, assim. Quando a gente entendeu que essa energia externa também estava acontecendo lá dentro e que a energia externa ela não era gritante com a caixa, ela na verdade ajudava a caixa. Quando a gente entendeu assim, não, a gente pode ser... Porque no caso nós somos piratas, então a gente pode ser pirata e piratas que estão convidando pessoas para assistir uma caixa. Quando isso a gente entendeu que isso era possível, aí começou a funcionar de verdade, assim. Porque aí quem assiste a caixa entende por que aquela caixa é um pirata que está apresentando. E é isso que é o ganho do trabalho, eu acho, assim. Enfim, sempre é para nós uma pesquisa de como sair dessa atuação externa e ir para dentro da caixa, né? Claro que cada apresentação assim é um jeito que acontece, mas, por exemplo, se a gente não tem fila, porque, né, ainda tem poucas pessoas, esses piratas dão conta de fazer a fila. Se a gente tem muita fila, esses piratas dão conta de diminuir a fila. Se a gente tem 50 pessoas, esses piratas dão conta de colocar uma pessoa, se for preciso. Então, quem cuida da parte da logística externa são esses piratas. Eu nunca preciso dizer, acabou aqui. É sempre, a pirata vem e diz, quem que é o capitão da fila?
E aí alguém se mobiliza e eu falo, você é o capitão da fila, você é o último da fila e eu não deixo mais ninguém entrar. E se você não seguir essa linha que eu tô mandando, você é o capitão dessa fila, coloca a ordem. E aí eu coloco uma responsabilidade pro público que é ele é o capitão da fila. E aí se aparecem pessoas, ele manda as pessoas embora e fala, eu sou o capitão da fila! E manda as pessoas embora. Muito bom. Enfim, essas relações a gente foi descobrindo com o tempo, assim, né? E foi muito... Eu acho que é muito incrível poder ver que esses piratas, eles não são doces, assim, Não. né? Ai, põe a sua cabecinha debaixo do pano. Eles são bem... Não grossos, mas eles são piratas. E aí a gente teve que descobrir como que um pirata manda você colocar o fone de ouvido. Ele não é coloca esse fone, é senta essa tua bunda aí nesse banquinho. E aí as pessoas, de certa forma, criar... Porque o lambe-lambe já tem uma esfera de que as pessoas não sabem se elas chegam perto, se é meio perigoso. O que vai acontecer debaixo desse pano? E aí poderia ter dado muito errado, sabe? Assim, as pessoas... Não vou ver essa coisa que esses piratas estão me mandando fazer. Mas, pelo contrário, isso foi o maior ganho de todos, assim. Quando a gente entende que isso era potente, a gente consegue trazer até mais pessoas para assistir, né? No trabalho, a gente trabalha não só a parte de atuação, né, desses piratas, mas da cenografia, da indumentária, do que eles vestem, né? Então, não é só o pirata, mas um conjunto de fatores que foi de um festival. A gente participou de um festival uma vez e um homem que não era do teatro, ele era debatedor. Ele era filósofo e aí ele tinha que debater os espetáculos. Só que ele não entendia nada de teatro, ele só estava ali para debater. E aí ele falou, eu não fui assistir as caixas, eu achei que ficar aqui olhando já era um espetáculo. E aí ele ficou assistindo, e aí ele falava assim, nossa, é incrível, porque um assistia, daí falava pro da trás, vai. E aí, isso para ele era um espetáculo. E quando a gente entendeu que tudo que acontecia era um espetáculo, não só lá dentro, mas tudo, e assim, às vezes eu tô apresentando e eu escuto as crianças falando lá fora, e daí eu falo, alguns falam pro outro, né? Porque a gente faz umas ameaças, se você não fizer... Se você olhar antes de começar a música, eu corto seu olho. Eu furo seu olho. Eu vou cortar sua orelha. E aí, essas coisas vão reverberando nessa plateia. E aí, às vezes, a gente escuta as pessoas falando lá fora. Ela vai cortar minha orelha. Daí, quando vem o medroso, em vez de eu ficar, ai, meu Deus, agora eu tenho que tomar cuidado com o próximo. Não, eu já vou em cima. Ah, é? Tu que tá com medo? Então tu vai ter coragem de assistir, e aí isso acaba sendo um desafio para quem tá vendo. É muito mais instigante do que medroso no final das contas, sabe? Sim. E eu acho que enfim, é porque é essa a proposta, mas se eu penso em criar um espetáculo de lambe-lambe hoje, eu penso que eu preciso pensar no exterior. Preciso pensar nesse público que está na fila, eu preciso pensar de que forma eu introduzo essas pessoas, de que forma porque, assim, acaba ficando uma fila enorme. E se tem 10, 15, 20 pessoas, o último, ele não tá conectado com a caixa, ele tá conectado com todo o resto. Então, às vezes a gente consegue tentar incluir não todas as pessoas necessariamente, mas de que forma que eu consigo que a minha dramaturgia perpassa por todo mundo que tá na fila. Se eu entendo que a minha história tá ali para aquelas pessoas, mesmo que elas não estão assistindo, elas estão assistindo a história, sabe? Então, a gente tenta pensar desse jeito. Como que a gente inclui as pessoas, mesmo que elas não estão assistindo já, sabe? Seja pela estética que elas estão vendo, seja pelo jogo, sabe? Eu já vi caixas que as pessoas fazem joguinhos, para quem tá na fila ficar jogando joguinho, assim. Fazer coisas, claro, de acordo com a proposta do que a caixa se propõe, né? Que o que a gente acabou entendendo com o Lambe é que a caixa dizia tudo, assim. Funciona os piratas, mas ela só funciona porque a caixa funciona com eles, né? E a caixa pedia que fossem esses piratas também. A gente tentou fazer o oposto. Tentou pegar... Primeiro, a gente tinha uma caixa que não tinha nada a ver com a temática pirata e colocou uma roupa de pirata. As pessoas assistiam e diziam, tá, mas esses piratas são legais, mas o que essa caixa tem a ver com tudo isso, assim?
eram só caixas com eram baús, assim. E daí essas pessoas assistiam e falavam, tá, eu achei legal, mas eu tava esperando tanta coisa com esses piratas aí e não aconteceu nada. Então, quando a gente pensou em primeiro pensar na caixa para depois pensar como que eu vou usar os piratas, isso foi mais potente. E eu acho que esse é um processo bem interessante para mim do Lamb, assim. A caixa vai me dizendo muita coisa. Se a caixa me fala, ela vai me dizendo como é que eu caminho fora dela, né? Eu não vou fazer um arco-íris dentro da minha caixa rosa e colorido, bonito, e dentro eu vou falar de morte. Então, a minha caixa me diz como ela vai ter que ser externa, como vai ser o figurino, como que vai ser a cenografia, como vai ser a minha relação externa. E para Sim. mim a caixa começa muito antes da caixa, né? Então, Sim. Eu acho que esse é um caminho. vocês no baú de tesouro, né, vocês fazem isso muito bem, né? Faziam, enfim, você agora está na LAS Companhia de Arte, mas é um trabalho que resolve isso muito bem, como como trazer justamente todas essas questões, né, da dramaturgia que começa já fora da caixa. A gente falou isso em alguns papos já, e é muito verdade, né? Vocês têm um cuidado muito bonito com todo o evento em volta do Lambi Lambi. Eu acho que isso, claro, cada um dentro da sua temática, né, das suas possibilidades, do seu jogo que se propõe, isso é uma coisa que todo lambilambeiro, toda lambilambeira deve buscar, eu penso, sabe? Isso faz muita diferença. Para quem não conhece o trabalho da Avenida Lamparina, do Baú de Tesouro, acontece uma intervenção antes de começar o momento de assistir às caixas, né? Existe um cenário que é construído, um barco, onde as caixas estão dispostas dentro desse cenário, e os piratas fazem todo um chamamento, né, do público. E é isso que você estava contando para a gente. E é uma cena, né? Vocês fazem um chamamento que é uma cena. É muito bacana. Inclusive a maneira como vocês vão adaptando essa cena, no caso de festival, pelo menos as vezes que a gente se encontrou, que eu vi esse trabalho acontecendo, a gente estavam vocês três, mas tinham também as outras caixas do festival. Como vocês também incluem os outros companheiros, as outras companheiras de caixa dentro da cena de vocês, e a gente já aproveita o público que vem, né, curioso por causa dos piratas, e já vão ficando também ali para os outros universos, né, para assistir os espetáculos. É muito bacana, né? E isso é uma coisa também que eu fiquei pensando, né, sobre a personagem da lambilambeira, do lambilambeiro, né? No caso dos piratas, vocês realmente assumem uma personagem bem distante da de vocês, né? No meu caso, por exemplo, eu faço eu mesmo chamando as pessoas. É claro que é uma versão do Pedro que não é cotidiana exatamente, né? Eu tenho uma outra forma de abordar as pessoas. Algumas coisas já meio preparadas, já sei. Mas no caso de vocês propõem uma outra figura, uma outra personagem, né? Como a gente pode construir isso? Quais foram os desafios para vocês construírem esses piratas, né? E quais são as abordagens que vocês recomendam, mesmo para quem não tem exatamente uma personagem assim pré-definida, mas para estar na rua como lambilambeiro, né? Qual abordagem, qual postura? Olha, de Baús do Tesouro, eu acho que as coisas foram se construindo com o tempo. A nossa proposta durante a montagem era... A gente fez trabalho de sala como se estivesse fazendo trabalho de um espetáculo de rua. Trabalho de corpo, procurar a melhor voz, procurar como é que ele caminha, como é que ele fala, como ele se relaciona, né? Então, esse trabalho que a gente tem, ele surgiu antes de ser Lamb, ele era um trabalho de atores mesmo, né? Só que a relação desses piratas com a caixa é que foi sendo construída com o decorrer dos anos, assim. Porque no começo a gente tinha medo de ser rude com o pirata. A gente tinha um pouco de receio, porque a gente tinha medo de afastar o público, até pela nossa própria referência do Lamb, como uma coisa meiga, afetuosa.
Então, a gente construiu isso no processo. Eu acho que o que aconteceu conosco foi aprender a ouvir e sentir no decorrer da história como que a gente lidava, né, com as pessoas. O nosso processo foi muito gradativo a construção. Se eu for pensar em como que eu poderia pensar a atuação Lambi para outras pessoas, né, não necessariamente esse espetáculo, eu acho que eu pensaria o que que a caixa me diz, né? Se essa caixa está falando, o que que essa caixa está falando, e aí a partir dela eu vou construindo o exterior. Ah, claro que eu posso partir do exterior para construir a caixa também, né? Eu poderia pegar um personagem específico e construir. Sei lá, pegar um, um mendigo que conta a sua história e aí eu construo a história, né? E aí, para mim, tem uma relação de trabalho de ator mesmo. Eu acho que a questão de como é que eu me relaciono como ator, né? Se eu tenho um personagem. Mas se eu tenho uma caixa que não tem necessariamente um personagem, eu acho que tem que encontrar essa forma não cotidiana que você falou, de poder me relacionar com essas pessoas. Porque aquilo é um evento. Estar ali é um evento. E o fato de eu pedir para a pessoa se sentar ou pedir para ela colocar um fone de ouvido, de que forma eu faço isso? Eu não posso. Não é. Eu acho, eu não gosto muito quando as pessoas. Quando a gente vai apresentar com um amigo, sabe? A caixa, que você tem uma pessoa na fila que conhece, assim. Só, mesmo quando eu vou apresentar minha outra caixa, que não tem uma. Não são piratas, né? Uma relação de que essa pessoa que está pedindo, que está a pessoa que está manipulando, quando eu me senta a minha mãe, minha prima, minha tia que eu conheço e que está ali, já não sou mais a Suzy, já é esse tempo, esse ser que está ali, esse personagem é outro já. Para que aquele momento seja um momento cênico de verdade, assim, né? Pelo menos é a maneira como a gente pensa as nossas caixas, assim. Eu acredito que é possível ser bem cotidiana essa relação. Porém, é necessário que se entenda que há um momento teatral acontecendo. Eu acredito muito como o Lambi Lambi como um momento, assim, é um momento muito único. Então, precisa se entender que há um momento teatral acontecendo. Não é uma não é uma conversa de esquina, é um momento acontecendo. E como é um momento, ainda que eu seja a Suzy apresentando a minha caixa, né? É uma outra Suzy, assim. Eu tô de alguma forma sendo alguém que é alguém que está em cena, né? Eu tenho um tônus de cena. Uhum. A Puppetsu fez uma pergunta sobre isso, que eles perguntaram para você qual é a melhor parte, o espetáculo na caixa ou o espetáculo sobre a caixa, né? O que está fora da caixa. E por quê? Assim, como quando a gente começou o processo de montagem, em algum momento a nossa diretora e o nosso diretor falaram assim para mim: ai, Suzy, talvez você não tenha que apresentar a caixa, talvez você vai ficar ali só fazendo interações com a plateia, e aí tem outros dois, porque eram 3 caixas. 2 pessoas vão apresentar a caixa e você vai estar na interação só. Porque eu sou atriz como essência e efervescência. E então, em algum momento, eu gostava mais de fazer a parte externa, né? Porque era o meu lugar de conforto também, meu lugar de, tá aqui, tá gostoso para mim, eu domino esse espaço. E a caixa não dominava. Então era tão trabalhoso ter que fazer as coisas tão mínimas que eu gostava mais da parte externa. Porém, hoje eu acho que eu gosto mais de fazer a caixa. Porque aquele momento externo ele passa, assim.
Eu gosto da relação que eu estabeleço com cada pessoa da fila. Isso eu adoro, a relação das pessoas. Porém, eu acho que eu gosto mais de fazer a caixa, hoje em dia. Porque se não tivesse a caixa, não teria nenhum sentido aquele pirata. Então, parece que se eu não fizer a caixa, não tô fazendo. Não tem sentido estar ali. Por mais que eu estivesse atuando, não tem sentido. Entendi. Muito bom. Estão te ligando aí. Então, já desliguei. Enfim, eu acho que é isso, assim. Hoje eu gosto mais de fazer a caixa, né? Porque a caixa faz sentido o pirata existir. Entendi. Ó, a Esmini está aí com a gente assistindo. Acho que tem uma diferença, justamente isso que você estava falando, né? Que os piratas não são exatamente doces ou afetuosos, né? Quais são os desafios? Eu imagino que seja um trabalho de improvisação absurdo, né? Você tem uma personagem construída, mas a rua é imprevisível, tudo pode acontecer. Como é que você pensa esses desafios de assumir uma personagem para conduzir o Lambi Lambi? Eu acho que como atriz, eu consigo me localizar nesse espaço, assim. Até com mais facilidade do que se eu tivesse que, como pessoa, resolver o problema. Já aconteceu, por exemplo, de a gente estar apresentando e passar pessoas e roubarem o chapéu do pirata e saírem correndo. E aí, em alguma medida, aquilo se transformou além da cena, né? Porque a pessoa saiu correndo e aí você vai fazer o que com a pessoa? E aí a gente teve que, em algum momento, assumir, quando já o chapéu já tinha fugido para. No começo se transformou em cena, era engraçado, as pessoas estavam querendo que o pirata resolvesse, porque as pessoas criam uma expectativa que aquele pirata vai resolver. Ela não quer que eu, Suzy Daiane, fale, ô, devolve meu chapéu. Não, ela quer ver como esse pirata vai resolver isso. Então a gente assumia que o pirata que tinha que resolver. E aí a pessoa saiu com o chapéu sumida, assim. E aí o que você faz? Você faz o pirata correndo atrás dela e grita, devolve pro capitão! E aí a gente conseguiu se resolver. Mas a pessoa entrou para um lugar que ela estava além do limite. Aí, daí, tipo, senta com a pessoa e fala, isso aqui é parte de um espetáculo de teatro, você tem que entender que isso não foi uma atitude adequada, você tem que devolver o chapéu. E aí tem um momento que teve que ser necessário desconstruir, mas salvo essa ocasião, eu acho que todas as outras, pra gente sempre o pirata deu um jeito de resolver. Claro que eu acho que tem uma relação com a nossa experiência de cena, que isso acontece não só com esse espetáculo, mas os outros dias que a gente faz, onde a gente está apresentando na rua, eu não posso sair do espetáculo para resolver, eu vou ter que ser com aquele espetáculo, eu tenho que resolver. A gente tem outros trabalhos que daí o ator tem que resolver, não dá para sair, né? Porém, se eu tenho uma caixa que não tem um personagem específico, né? Por exemplo, a sua caixa, eu acho que vai ser muito mais do tônus do que a sua caixa dá. Eu não consigo, por exemplo, dentro da tua lógica de caixa, que trabalha uma coisa tão sensível, você chegar gritando com a pessoa na fila e dizer, devolve aí meus cartãozinhos da minha caixa. Não é coerente, assim. Então, acho que tem a ver com a coerência do que aquela proposta é. Eu acho que a proposta é um todo, ela não é só a caixinha. Então, essa proposta fala o quê? E dentro dessa proposta eu consigo me relacionar com a plateia, com o público que está ali, né? E isso depende muito da proposta mesmo, assim. E claro, lidar na rua vai ser sempre complexo e sempre vai ter muitas surpresas, né? A gente tem personagens que são duros, então eu consigo sair brigando com a pessoa se ela me rouba o chapéu. Mas nas minhas outras casas, e quando, por exemplo, acontece alguma coisa no meio da caixa que você tem que recomeçar, né? Você tem que recomeçar a história. Aí você faz meio que desconstruir, dependendo, né? Como piratas, eu falo, teve problemas técnicos. E aí brigo e começo como pirata, mas dependendo da proposta, você vai ter que desconstruir em algum minuto, talvez. Eu acho que a história e a proposta, o todo, vai me dizer. Entendi.
Vamos passar, tem o pessoal que já fez umas perguntas aí, vamos tentar respondê-las. A gente está já aí nos 40 minutos de papo já. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Antes que eu me esqueça, a Denise falou que está assistindo também o papo, que eu não tinha visto ela entrar. Então temos as duas aí conosco. Eu vi então. Bom, temos aqui uma pergunta da Ana Pio, falando como vocês trabalham o tônus para uma plateia e a confidencialidade com cada espectador. Esse trânsito entre todo mundo e só um, né, imagino. Uhum. A gente tem uma relação que foi como a gente criou um código para cada pessoa. Então, a gente diz que cada pessoa é uma vítima. Né? Então, quando vem o próximo, eu falo, quem é o próxima vítima? Nesse momento, aquela pessoa ela é única, ela não é mais o todo. Então, quando eu tô chamando todo mundo, eu tô chamando todo mundo. Mas quando eu falo, quem é a próxima vítima? Aí é uma pessoa, e aquela pessoa é a minha vítima. Então, o espetáculo acaba sendo só dela. Os outros sabem que não são com eles. E se a pessoa... às vezes a gente tá apresentando para criança, as crianças começam a querer participar da bagunça. E, eu também quero, assim, querer se meter. Aí os piratas colocam ordem. Vai chegar a sua vez. E aí vou para aquela pessoa que é a minha vítima. Então, isso sai do todo para a única pessoa. Né? E para cada pessoa, a gente tem uma introdução. Então, eu vou chamar a pessoa, vou dizer, você é minha vítima, e vou falar com ela sobre o fone, vou falar sobre, enfim, às vezes a altura da pessoa não dá com aquela caixa, então eu vou ter que dizer para ela, sobe no caixote, ou senta, ou fica em pé. E tudo isso são os piratas que vão conversar com ela sobre, né? E aí, depois que a pessoa se sintonizou, tá tudo organizado, aí você fala, aí eu tenho a fala que se você tem que esperar começar a música. Se você olhar antes de começar a música, eu te corto as orelhas. E aí a pessoa já impacto, e o que tá atrás já escuta, já sabe que não pode olhar. E essa relação que se cria única com aquela pessoa dá uma sensação de medo e tal. E aí, às vezes a gente fala, essa história aconteceu comigo. E aí isso cria essa sensação única, assim. E quando termina, também tem um momento de conversa. Não é acabou, a pessoa sai. Nunca sai do nada. Sempre eu sempre tenho alguma fala que eu falo no final, assim, que tem relação com a história e tem relação com a pessoa. Às vezes tem relação com a minha relação com ela. Se ela entrou muito brava, se ela entrou, eu não tenho medo. Aí eu falo, tu não tinha medo? E tem a ver com o que vai acontecendo, assim. E é o jogo da rua, é o jogo de estar em cena, e o que faz com que seja extremamente cansativa essa energia, né? De estar sempre presente, assim, né? Eu entro em cena quando começa e só termina no fim. Então é 1 hora, 2 horas de presença cênica. Não dá pra... Às vezes se enfia debaixo do tecido, aí dá aquela respirada, tipo, vou aproveitar esses segundos de respiro, mas aí já começa a apresentar de volta. Acabou, é o pirata de novo, então não tem respiro, assim. Bacana. Vamos passar aqui para a pergunta da Fabi. Ela disse, Suzy, como tu percebes a energia da presença enquanto atuante na frente com o público e como atuante no momento da cena na caixa de Lambe Lambe? Tem a ver com isso que você já está falando, né? Eu acho que eu não sinto que sejam energias iguais, porém são energias com a mesma potência. Quando eu estou fora da caixa, eu estou para fora, digamos, a minha energia expande, mas quando eu estou dentro da caixa, eu não posso perder essa expansão, só que essa expansão está condensada em pequenos gestos, então é tentar equilibrar para que dentro da caixa eu não esteja tremendo, eu não esteja
Porque às vezes eu tô fora, gritando, e aí quando eu entro dentro da caixa, aquela potência que acontece externa precisa acontecer lá dentro. Só que aí no mini movimentos. Eu sinto que há uma grande diferença. E essa transição entre uma coisa e outra foi o tempo que foi nos dando. No começo, a gente entrava dentro da caixa, a caixa começava a... Você entrava dentro da caixa, ela já balançava. Porque era assim, tava meio... Entrava dentro da caixa, a caixa balançava, os objetos caíam lá de dentro. Com o tempo era... Aprendeu a lidar com essa energia fluida, e aí não deixou de ser potente, mas está em outro lugar, né? Tá potente, mas no mínimo, assim. No mínimo movimento. Temos alguns comentários aqui que a Lari anotou. A Lua pra Rua comentou, falou que ótima partilha, Suzy. Atuação auxiliando e transformando a relação com o público. Bravo. É isso mesmo. E um outro comentário da Puppet Soup disse, imagina brincar com essa proposta, uma caixa e um personagem proibindo a plateia de ver a caixa. Complexo, hein? Sim. A gente pensou já, dentro dessa coisa de brincar com as propostas, né? A gente já brincou com muitas ideias, assim. Já tem, por exemplo, a gente pensava assim, por que tem que ser uma caixa, tem que ser por uma pessoa? Pode ser 3, 4 manipuladores com uma caixa. Claro que essas coisas, assim, financeiramente às vezes não são viáveis, né? Ou uma caixa que é apresentada por... Eu fiquei encantada quando eu vi uma caixa sendo apresentada para 3 pessoas. Achando aquilo, tipo, muito diferente, assim. Mas a gente tem uma das coisas que a gente queria dar sequência também no espetáculo, às vezes é essa. Às vezes a gente tem que, quando dá uma camada na fila, tem poucas pessoas, a gente continua com esses piratas fazendo alguma coisa, né? Interagindo com a plateia, assim. Uhum. E tem pessoas que, se elas falam que elas vão espiar, elas não assistem. A gente proíbe de elas as assistirem. E o Hermes jogou aqui também uma pergunta, que também é uma curiosidade minha. Você está criando novas histórias? Você pensa em criar novas histórias para um novo Lambi Lambi? Como é que está essa nova aventura da Laço Companhia de Arte agora? Então, depois que eu saí da Avenida, né, eu atuei até no ano passado, em 2020, então eu comecei uma nova companhia, e essa companhia trabalha em parceria com várias outras, tem vários laços, no caso. Todos os meus trabalhos têm alguma parceria com alguma outra companhia. No caso, eu estou fazendo uma nova caixa agora, e contando com a parceria da Jo, que é da Cia Andante, e eu estou no processo de construção de uma caixa nova, mas sem muita pressa, porque não tenho data de estreia, não tenho né, não tem nada pronto, nada preparado. E tô brincando com a minha história, construindo, deixando ela ser construída com o tempo que ela precisa ser construída, sem pressa, sim. Mas é uma caixa que tem uma relação que surge de um lado externo também, né? A caixa em si, ela já tem uma história, mas acho que eu não sinto que ela não está pronta. Eu tenho a história, mas não tenho a caixa para mim ainda. Porque para mim ainda não entendi como é que eu vou me relacionar com essa caixa. Então mas eu estou construindo uma caixa nova, chama Abraço. Olha só. Então, que tem um pouco a ver sobre a pegada do que eu estou desenvolvendo com a Laço, que são espetáculos que vão caminhando tanto do lado do riso, que é para juntar com a minha experiência na palhaçaria, mas que também flui dentro de um caminho mais afetuoso, né? Onde o afeto perpassa os projetos, assim. Então, são laços que possam ser mais que conectem essas pessoas de forma afetuosa, assim. Eu acho que o Lambi, quando eu decidi montar uma nova companhia, para mim o Lambi Lambi tem muito são muitos laços que a gente vai construindo com a plateia, né? E são laços muito fortes, assim,
de relação, né, de troca com as pessoas, próximo, literalmente próximo, né? Então, eu estou construindo essa caixa agora, mas não tem data. Acho que é tanta pandemia que a gente vai vivendo, tanto tempo em casa que daqui a pouco cai, né? É, então, mas isso que eu ia falar, não tem pressa mesmo nas atuais circunstâncias. E eu não Vai, sei como é que vai ser a coisa se eu tivesse com essa caixa pronta, nem tinha onde apresentar, né? exato. Temos mais uma Eu acho perguntinha, que acho que dá aqui, antes da gente encerrar o papo, da Mamulengo Água de Cacimba, que está aí participando de novo aqui no Papo Lambeiro. Um beijo. Muito massa essa conversa. A personagem fora da caixa. Opa, essa personagem fora é uma máscara cômica? Tem alguma inspiração no palhaço Mateus? Você está falando do trabalho novo? um palhaço. Na minha caixa nova, não tem inspiração, não tem relação com a palhaçaria. Tem muito mais relação com a própria relação, com o fato de relacionar-se, né? Com o fato. E é muito louco pensar que eu estou construindo uma caixa sobre abraço num momento onde eu não posso abraçar, né? E isso, de alguma forma, está permeando a minha caixa, né? Por isso que eu disse que o que está acontecendo vai dizendo a caixa, assim. Ela está caminhando do mesmo caminho que a humanidade está caminhando, assim. Quanto mais eu quero abraçar, mais eu tenho vontade de fazer a caixa. Quanto mais eu quero fazer a caixa, menos eu posso abraçar e vai caminhando juntos. Com relação ao Baú do Tesouro, esses personagens, eles têm uma tonalidade de comicidade, porém não foi construído com essa característica como fundamental para a construção. Isso acabou acontecendo com o tempo, assim, as pegadas mais cômicas, né? Mas não surgiu de uma proposta para ser cômico, assim. Não sei se eram qual das duas, por isso eu respondi as duas. Sim, sim, boa. Então é isso aqui, já estamos quase no nosso limite de tempo. Quer aproveitar para falar alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você quer completar? Assim, quando a gente fez a nossa caixa, né, a gente se inspirou num trabalho que era da Cia Andante, que não era um trabalho que tinha uma intervenção externa, porém para nós era uma instalação cênica, que é o Espia Só, né, que era um trabalho também de 3 caixas e que tinha não necessariamente uma intervenção, mas o que para nós já era algo além de uma caixa, assim, tinha uma instalação, eu tinha vontade de assistir essa instalação, né? Então, eu, eu acho que isso foi nos inspirando e conectando com a nossa própria forma de fazer, né? De novo o celular. Entendi. Nem sei desligar, deu. Alô, mas eu falei sobre isso porque eu acho que a gente tem que aprender a ir ouvindo as coisas que vão acontecendo, assim. Quando a gente viu aquilo, isso foi um mote para a gente construir as nossas caixas. E hoje a minha caixa está sendo construída ouvindo mesmo, assim. Eu tô sentindo as coisas que vão acontecendo para aquilo ser coerente. E tem a ver com o que eu penso sobre o Lambi Lambi, assim. Eu acho que o Lambi Lambi é uma coisa tão íntima, tão profunda, que não dá para eu contar qualquer história. Que não dá para eu pegar, eu vou contar essa história aqui. Eu acho que de alguma forma eu preciso me relacionar com essa história, né? Então, eu tenho aprender o que está acontecendo externamente a mim, aprender a ouvir o que tem dentro de mim. E aí eu vou construindo essas histórias. E se eu não encontro um lugar onde a gente se conecta, eu e a caixa, eu ainda não encontrei um ponto onde ela pode nascer, eu sinto assim. Eu sinto que a gente tem que se encontrar em algum lugar, né? Se encontrar. E quando a gente se encontra, é mágico, porque você vai ver todo mundo ama a sua caixinha. De um jeito que é um filho. E eu acho que esse amor acontece porque a gente se encontra. Assim, encontrou o lugar onde a gente se conecta. E eu espero que a gente realmente possa
voltar a apresentar, né? E se conectar com a gente, com as pessoas que estão fora da caixa, né? Com certeza. É isso, então. Muito bom. Parece que aqui a Mamulengo Água de Cacimba deu uma explicação sobre a figura do palhaço Ah, Mateus. É uma figura que aparece em muitos folguedos populares, tem uma relação com o público fora da empanada ali, da barraca. Bacana. Obrigado. Aprendi uma coisa nova. O Então Hermes tá. fez uma pergunta. Será que a gente consegue? Temos aí poucos minutos. Peraí. Aqui. O material da caixa será leve e fácil transporte? Fácil para transporte? Da minha caixa nova, eu acho que essa perspectiva sempre tem que ser pensada. A gente tem que pensar em propostas, né? Quando a gente fez o Baú do Tesouro, a gente sabia que era um material pesado e ele tem uma morosidade para ser carregado, assim, né? Não é tão simples, porque ele tem uma estrutura pesada. Ele tem mais de 100 quilos, né? São caixas de três caixas de lambe-lambe que pesam 100 quilos no seu todo. Mas Muito a gente pesado. fez um espetáculo e o que aconteceu foi que a gente não fez só espetáculos de teatro lambe-lambe. A gente acabou indo para outros tipos de festivais e outros trabalhos. Então, no final das contas, compensava, né, ter essa proposta. Uhum. Porém, nas minhas caixas agora, como eu trabalho sozinha, né, tem que caber no carro que você tem. Sim, vai ser mais sintética, mais concisa. É. Isso é um desafio sempre para todo mundo. Bom, últimos minutinhos, vou encerrar antes que o Instagram corte a gente. Suzy, foi uma delícia, foi muito bom. Pessoal, desculpa os cortes de conexão, como eu falei, não são coisas que a gente prevê, desculpa, Suzy, mas foi uma delícia, a gente conseguiu se comunicar e eu consegui te ouvir super bem aqui, tá bom? Espero que o pessoal tenha gostado também. Vou aproveitar aqui para já anunciar o Papo Lambeiro da semana que vem, que é terça-feira, dia 26 de maio. A nossa convidada do próximo papo vai ser a Daiane Baumgartner, e ela vai falar sobre o roteiro e a confecção dos elementos do espetáculo. Vai ser super bacana. Tá bem? Divulguem, apareçam. Acompanhem o Anima Rua On, que ainda está aí disponível nas redes, no YouTube. Assistam os espetáculos. Tiveram novas estreias esses dias. Vão lá assistir. Então, de novo, agradeço todo mundo que participou aqui. Agradeço a Lari, que ficou aqui interagindo no chat, tentando resolver a questão da conexão aqui, indo para um lado e para o outro. E a você, Suzy. Um beijo grande, viu? Muito obrigado. Beijo, eu que agradeço. Obrigada por todos que estiveram aí, que acompanharam, fizeram suas perguntas. Espero ter compartilhado um pouco da minha experiência, assim, de como que foi tudo isso. E inspirar outras pessoas também a construir novas caixas, né? E que a gente se aprenda, assim, acho que no Lambi Lambi é uma das artes que a gente mais aprende, né? Um com o outro, assim. A gente sempre quer saber o que o outro usou de mecanismo, né? A gente faz muito copia e cola do nosso jeito próprio depois, né? Com certeza. É muito rico, está sendo muito rico aqui os papos e a gente está aprendendo bastante nesse momento. Obrigado pela contribuição. Um beijo Eu que grande. agradeço. Beijos. Tchau, pessoal. Até semana que vem, hein?